Nossa, que vergonha. A câmera é toda suja. Nossa, que vergonha. Minha câmera é toda suja. Joga para o water. Bom dia. Gente, hoje estou aqui. É umas 6. Nem sei que horas são, deixa eu ver. É umas 8h39. Daqui 10 minutos eu tenho que sair pra trabalhar. Hoje estou gravando esse vlog pra vocês, porque hoje é dia dos namorados. Eu quero gravar isso pra vocês esses dias, porque a gente... Quero mostrar pra vocês umas coisas. E hoje é dia dos namorados, como eu disse. Estou indo trabalhar porque não é feriado. Deveria ser feriado pra quem namora, mas não é. Então eu tenho que trabalhar hoje. Eu ia pra academia de manhã, mas só que hoje eu acordei com uma puta dor de cabeça. E ela deu uma melhorada agora porque eu tomei remédio, mas só que ela tava muito forte de manhã. Então eu não vou pra academia de manhã. Gente, a minha rotina hoje era assim, totalmente louca, porque infelizmente eu não estou nas boas condições financeiras. Então não tinha como eu comprar alguma coisa pro meu namorado. Então eu queria fazer tipo algo mais manual, tudo mais, porque ele também gosta, sabe? E também acho mais pessoal, assim, quando você faz algo manual, tudo mais. Então eu fiz uma cartinha e eu queria comprar uma flor, um buquê de flores. Buquê de flor. Então hoje eu queria passar na floricultura pra comprar. Foi esse bilhetinho aqui que eu fiz pra ele, gente. Olha que fofinho. Muito fofinho, gente. Eu adorei. Tô quase pegando pra mim. Aí aqui dentro tem uns textinhos que eu fiz pra ele. Muito fofinho. Ó. Mas eu tô querendo comprar uma flor pra colocar junto. E também tava querendo comprar um chocolate. Chocolate dele favorito. Que o chocolate dele favorito é aquele Grant, sabe? Aquele azulzinho da Nestlé. Então, aí eu tô querendo comprar. Então hoje eu vou sair do estágio. Eu vou passar lá no lugar de flores. Eu vou aproveitar também, já vou ver a questão do chocolate. Talvez eu vá pra academia depois. Eu não sei ainda, porque eu tô decidindo. Porque hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de limpar a casa. Mas como é que é dia dos namorados, eu não acho que vou limpar a casa, né? Porque eu vou chegar em casa. Eu acho que a gente vai sair de noite. Então não vai dar tempo de limpar a casa. Então eu vou deixar pra limpar a casa amanhã. Amanhã de noite, quando eu voltar do estágio. Mas eu teria que ir pra academia hoje, né? Não é obrigação minha, mas eu queria ir. A gente vai sair lá pras 8 horas, 8h30, tudo mais. Mas eu vou ver como vai ser meu dia, vou ver como que vai ser. Se eu vou estar com o pique, né? Porque hoje tá muito frio. Tá muito frio. Eu tô com 3 blusas de frio aqui. Mas tá muito frio, então não sei se eu vou ter pique pra ir. Mas vou filmar tudo pra vocês. Então é isso. Hoje vai ser dia de preparar a surpresa. Gente, muito caro. Eu achei que seria uns 30 reais. Gente, 120 reais. Olha, minha amiguita. Pausa só pra eu falar o que aconteceu. Eu fui nessa floricultura achando que seria super barato, porque como é uma floricultura, eu achei que eles vendiam flores mais baratas do que os outros lugares. Mas só que, gente, um buquê de flor era uns 80 reais. Era tudo. Eu não sei se esse é o preço normal, eles estavam metendo a faca porque era o dia dos namorados. E eu falei, mano, não vou pegar nada aí porque eu não tenho dinheiro pra pagar essas flores, né, gente? É muito caro. E na hora que eu estava indo embora, eu acabei encontrando uma amiga minha
que ela faz estágio comigo. E quando eu encontrei ela, ela falou assim: não, amigo, a gente vai achar uma flor pro seu namorado. E ela foi comigo achar. E a gente encontrou uma flor perfeita, que era da cor favorita do meu namorado. E aí, só um resuminho pra vocês entenderem o que aconteceu, porque eu não gravei. Do nada eu pareço com a flor, a planta. Gente, que frio. Acabei de lavar essa louça. Pode ver que estou sozinha ainda. Ele tá dando aula ainda. Eu já fiz as coisas. Limpei a casa, que a casa é uma bagunça. Normalmente de quinta eu faço uma faxinona, né? Mas só que como hoje é dia dos namorados, deixei pra limpar amanhã. Então hoje já dei uma organizada. Tirei algumas coisas, coloquei algumas coisas pra lavar. Limpei a geladeira, porque amanhã eu quero limpar a geladeira. Mas pra limpar a geladeira, eu preciso esvaziar ela. Então eu já fiz isso. Ai, peraí. Então eu fiz isso pra eu ter mais tempo amanhã, entendeu? Agora? Posso ir agora? Meu Deus. Eu com dó de gastar com a planta, você me dá... Era pra te tirar foto antes de ter comido, né? Vocês falam. Né? Quem é a puta? Que feio. Seu cabelo ficou assim. Não, foi sim. Foi sim. Brócolis! Brócolis! Parecia um leão rugindo. Parecia um leão rugindo.
Agora são 00:06. Acabei de tomar meu banho. Não demorou muito hoje. Hoje foi um dia muito corrido. Eu nem falei com vocês ontem, né? Ontem foi dia dos namorados, a gente saiu. A gente foi pro nosso restaurante favorito, que a gente gosta muito de um lugar. Já falei diversas vezes pra vocês aqui no canal, de um lugar chamado Prime Dog. A gente adora. Eu tô fazendo uma skincare, tá, gente? Então vem comigo. A gente foi ontem lá porque era dia dos namorados, né? E também tava com um combo de 2 combos pela metade do preço. Então a gente foi. Tipo, o primeiro combo saiu no preço normal. E o segundo combo saiu com desconto. Então era pra ter saído R$100 e pouco e saiu R$70. Muito barato, né, gente? A gente adorou, porque a gente gosta bastante desse lugar, que é o Prime Dog. Já falei diversas vezes pra vocês do Prime Dog. Eu espero que um dia o Prime Dog me patrocine, tá? Porque eu falo tanto desse negócio. Eu tô falando um pouco baixo também, gente, hoje porque tá de noite, tá? Tá meia-noite, então a gente tem que controlar um pouco a voz. Mas a gente foi. Foi muito divertido ontem foi muito gostoso. Eu acho que foi o primeiro dia dos namorados que meu namorado a gente chegou a sair, a comemorar. A gente sempre deu presente um pro outro, mas só que a gente nunca fez essa rotina de sair por conta da nossa vida, né? De trabalho, porque ano passado caiu na quarta-feira o Dia dos Namorados, né? E eu acho que foi na quarta-feira. E quarta-feira meu namorado, ele tinha aula da faculdade. Ele dava bastante aula também. Eu também trabalhava super cedo. Acordava às 5:30 da manhã pra ir trabalhar. Então, não dava, sabe? Eu tinha que estar no outro dia disposto a trabalhar. Mas nesse ano a gente fez isso. Eu acho que vai ser uma rotina que a gente sempre vai tentar fazer. Agora, em todos os dias dos namorados, a gente fazer alguma coisa que nós dois gostamos, sabe? A gente chegou. Aí depois que a gente foi no restaurante, a gente voltou pra casa e assistimos uma série, que é a série favorita do meu namorado, do Bruno. Ele gosta muito de uma série chamada Crazy Ex-Girlfriend. É uma série musical. Ele adora essa série. E ele sempre falou muito bem dessa série e eu fiquei curioso e a gente tá assistindo. Então a gente chegou super tarde ontem e ficou assistindo até que eu dormi no sofá. Aí quando eu fui pra cama já era quase 1h da manhã. Ou era 1h da manhã, nem lembro mais. E eu fui trabalhar hoje. Meu, que água gelada do cão, meu Deus. Aí hoje eu fui trabalhar, mano, um frio, gente. Um frio. E fui pra academia de manhã, gente. Que gelo. Me arrependi totalmente de ter levantado cedo pra ir na academia, porque tava muito frio, muito frio. Aí eu fui pra academia, fui pro estágio hoje. E hoje meu namorado, a gente foi tomar a vacina da gripe, porque ano passado a gente não tomou e a gente ficou muito doente. Então nesse ano a gente falou, não, vamos tomar a vacina da gripe. Então, gente, tomem a vacina da gripe. A gente foi tomar, ó, tô passando Deriva Micro. A minha dermato falou assim que agora é pra eu aplicar no rosto todo. Opa, então agora tô aplicando no rosto todo. Mas a gente foi tomar a vacina da gripe e de lá a gente voltou pra casa. Como eu já tinha ido pra academia de manhã, eu não precisei ir pra academia de tarde, né? Eu fui limpar a casa porque ontem, como foi dia dos namorados, eu não limpei a casa, porque é de quinta-feira que eu limpo a casa. Então hoje eu decidi limpar a casa. Mas só, gente, eu estava muito inspirado hoje. Porque eu estava inspirado. Eu e meu namorado, a gente quer muito sair daqui, dessa casa que a gente está. Mas só que a gente não pode. Por várias questões financeiras, de vida, momentos de vida. Eu estou no estágio, mas eu estou procurando emprego. Já fiz algumas entrevistas, mas eu tô no aguardo aqui, sabe? Esperando o que vai acontecer. E por conta disso, a gente falou, então a gente vai permanecer nessa casa até tudo se resolver, tudo se alinhar. E a gente falou assim, já que a gente vai ficar nessa casa mesmo, a gente deve fazer coisas para deixar essa casa mais agradável pra gente, sabe? Já que a gente vai ficar realmente nessa casa, a gente tem que deixar ela com a nossa cara. E a gente começou a notar as coisas que nos incomodavam em relação a essa casa. Por exemplo, decoração, ambiente, luz, ventilação. E a gente começou a procurar soluções para isso. Então eu tava muito inspirado hoje, então eu tentei já deixar a casa de acordo com o que eu pensava pra conseguir viver nela de uma forma melhor. Então hoje eu fiz uma limpeza na casa e também já tirei algumas coisas que tava ali acumulando espaço, coisas que eu não usava, coisa que tava feio. Porque, tipo assim, a nossa casa, ela é arrumada, porque eu arrumo ela toda semana. Mas só que eu teve um momento que eu comecei a sentir que ela tava arrumada, mas bagunçada.
Então isso tava me incomodando muito. Então a gente começou a notar coisas e fazer coisas pra deixar a casa do jeito mais agradável pra gente. Então vou mostrar pra vocês como que a gente tá organizando a casa, as mudanças que a gente tem. E queria mostrar pra vocês também a casa, porque eu acho que a casa tá bonita, limpei e quero mostrar pra vocês, tá bom? Olha, vamos começar pelo quarto. Tá muito frio hoje, mas a janela tá aberta pra entrar um pouco de ar, porque eu tava limpando e eu sinto que quando eu limpo, preciso abrir a janela pra a sujeira ir saindo. Mas vamos lá. Aqui não mudou muito. Eu acho que a novidade que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa TV, que eu vou contar pra vocês sobre ela. E esse teclado, que eu não sei se eu mostrei pra vocês, tá? Então vamos lá por baixo. Aqui, meu namorado, ele arrumou a estante de livro dele, porque não tava da forma que ele queria, tava muito bagunçada, os livros não estavam em harmonia. E ele arrumou tudo pela... Eu não sei como que ele arrumou, se ele arrumou por gênero de livro, pela... É porque todos são da mesma distribuidora, podemos dizer assim, editora. É da editora aqui, Clube de Livros. Então ele separou todos assim, tem da tag também, tá aqui embaixo. Então ele arrumou tudo bonitinho assim, porque é da forma que ele queria. A minha parte é aqui em cima, que é onde que a Taylor Swift está. Eu estava incomodado pelo fato das plantas estar cobrindo um enfeite, que é os livros, né? Então eu coloquei ela nesses potinhos, tá vendo? Pra elas ficarem maiores, assim, não ficar atrapalhando a decoração. E a Taylor também. A Taylor eu queria deixar ela mais parecendo, mas só que eu não consegui deixar. Então ela vai ficar aí mesmo, gente. Vai ficar assim, pelo menos vocês sabem que a Taylor está aqui, tá? Então a Taylor está aqui. Aí uma das próximas coisas que a gente quer fazer é procurar alguma coisa, algum móvel pra colocar aqui. Porque vocês estão vendo que aqui, olha, tá vendo essa pilha aqui? Aqui, meu namorado, ele comprou uma televisão 3D. E ele também trouxe lá da casa da mãe dele esse DVD que é de Blu-ray. Eu não sei o nome disso daqui, gente. Na minha época eu tinha, mas eu não lembro. É DVD player, não lembro. Mas aqui é onde você coloca CD aqui e... a geração Z falando. Então, você coloca um CD aqui e ele passa o filme ali na televisão. E ele comprou a televisão 3D, olha, gente. Tem óculos aqui também, olha. Pra você assistir filme 3D. Ele comprou um monte de filme 3D aqui. E o que acontece? Esse móvel não tá dando mais aqui. Tá vendo que tá um monte de coisa empilhada. Nem cabe mais filme lá embaixo. Então a gente tá pensando em comprar outra coisa aqui. Mas mais pra frente, né? A gente vai pesquisar certinho pra ficar bonitinho assim, maiorzinho. Pra gente conseguir colocar o DVD. Conseguir colocar toda a nossa coleção de DVDs, né? Que tá tudo separado, ó. Tem DVD aqui, DVD aqui. Tem DVD lá em cima, tem DVD aqui. Então deixar todos os DVDs juntos em um lugar só. E também deixar mais bonitinho, né? Porque, gente, olha isso. Olha essa pilha aqui. Parece uma pilha de sucata. Mas tá tudo bem, tá bonito assim, vai ficar assim por um bom tempo, tá? Aí foi só isso. A nossa mudança aqui no ambiente foi isso. Temos novas plantas, né? Não sei se eu mostrei pra vocês essa. E também tem essa aqui que eu trouxe pro meu namorado ontem. Já colocamos elas aqui. A mesinha deles tá arrumadinha, né? Porque eu arrumei. O guarda-roupa eu arrumei semana passada. Então essa semana eu não arrumei. Porque, né, gente? Não dá pra ficar fazendo tudo isso, não. E aqui tem um teclado dele onde que ele toca. Eu não toco, tá, gente? Eu só escuto ele tocar. Mas tocar, não toco. Agora no banheiro. No banheiro... Toda coisa que eu queria fazer nesse banheiro. Mas só que, tipo assim... Não dá, sabe? É muito trabalho. Por exemplo, assim, eu queria colocar umas estantes aqui no banheiro. Tá vendo? Tem até uns buraquinhos já. Não foi a gente que fez, foi o antigo morador. E colocar estantes pra gente, tipo, colocar, sabe? Papel higiênico. Produto de lavar roupa, tudo mais, colocar tudo num lugar só. Mas só que, gente, muito trabalho. Eu não quero fazer isso, meu namorado não quer fazer isso. Então a gente vai fazer coisas fáceis, tá? Aqui a gente não tem nenhuma mudança, o banheiro tá normal, como sempre. O que a gente tá procurando agora vai ser caixas, pra gente juntar essas duas caixas em um lugar só. E pegar outra caixa pra gente colocar todos os nossos remédios. Porque nossos remédios, eles ficam espalhados pela casa. A gente queria deixar tudo organizado num lugar só. Mas aqui no banheiro não mudou nada. O banheiro tá limpinho. Olha, vou mostrar pra vocês. Tapetinho novo que minha mãe me deu. Aqui são os panos pra lavar amanhã, com roupa suja. Tudo bonitinho. As toalhas aqui, olha, bonitinhas também. Acabei de usar elas molhada. Aqui também. Uma coisa que eu quero também. A gente quer comprar penduradores de roupas e colocar
por aqui, atrás da porta. Porque a gente pendura aqui, olha. Então fica feio, né? Agora a cozinha. A cozinha também não tem nada pra falar dela. A gente já deixou ela de acordo com o que a gente gosta, de como a gente quer. Então não tem nada assim que a gente queira mexer na cozinha. Olha, eu coloquei algumas plantas aqui em cima, pra ficar mais harmonioso. Plantas falsas, né? Porque como aqui é quente, a gente não consegue colocar muitas plantas. Eu queria comprar uns vasinhos também de plantas e colocar aqui, olha, tá vendo? Por isso que aqui tá vazio. Já imagino várias plantas aqui já. E é isso. A gente tá querendo também procurar potinhos assim, combinandinhos, sabe? Pra colocar. Tipo, ai, óleo, sal, açúcar, tudo mais, sabe? Pra ficar bonito assim, harmonioso, uma cozinha chique, né? Tudo mais. Ó, tudo limpo, olha, a comida que a gente comeu. Fogão, olha, limpinho. Gente, eu adoro isso. Eu adoro chegar assim, olha. Olhar tudo limpo assim, eu fico, meu Deus, que maravilhoso. Olha, a geladeira limpa, vazia, mas tá limpa. Isso que importa. Chegamos aqui no meu ambiente sagrado, que é a sala. Tem um lugar que eu mais fico, é na sala. Então, eu queria deixar a sala mais... Porque a nossa sala, ela é arrumada, mas só que eu acho que tinha muitas coisas juntas num lugar só, que ficava meio bagunçado. Então eu tentei deixar mais bonitinho, sabe? Então o primeiro lugar que eu mexi foi aqui na porta. Vou mostrar pra vocês. Olha, aqui é onde que ficam os sapatos, tá? Vocês sabem dessa história do sapato que eu já tinha falado que a gente queria comprar um negócio de colocar sapato aqui. A gente foi lá, meu namorado foi lá, escolheu e comprou. Aí aqui eu tinha mostrado esse espelho que eu tinha ganhado da minha irmã, que eu falei que queria colocar na parede. Mas como eu disse, a gente não quer fazer nada disso, a gente não quer furar a parede, não quer fazer porcaria nenhuma. Então o espelho vai ficar aqui, tá? Vai ficar bonitinho aqui, olha. É bom que todo dia quando eu sair aqui eu me olho no espelho e saio. Sim, vou ter que me abaixar pra fazer isso. Eu sempre já fazia isso quando ele ficava aqui atrás, agora não vai ser diferente. Aí eu coloquei essa planta aqui só pra dar um green, sabe, na sala. Dar uma mudança assim. Aqui coloquei minha velhinha de fantasma, pra ela ficar bem bonitinha assim também, ficar bem harmonioso. Eu coloco esse livro aqui numa tática de esconder a bagunça que fica atrás, tá? Porque sempre fica uma bagunça aqui, então eu coloco vários livros aqui pra ninguém ver a bagunça. A outra parte que a gente mexeu foi essa parte aqui, que não tinha. Esse banco ele ficava lá no quarto, aí eu trouxe ele pra cá. Eu vi isso no Pinterest, achei chique, e eu quis imitar, tá? Porque a gente imita a arte, a gente imita a vida, imita a arte e tudo mais. Aí eu quis colocar aqui pra ficar mais, sei lá, diferente, assim. Achei que ficou legal. E eu coloquei as plantas aqui, coloquei uns livros meus aqui, que daqui são meus livros que eu gosto bastante. Então tem os livros que eu gosto, tem o Wicked. Eu ia colocar Taylor aqui, mas eu falei, gente, chega de Taylor, né? Tem Taylor na casa inteira? Não, eu vou colocar uma coisa diferente. Então eu coloquei o Wicked. Aí aqui embaixo eu coloquei o livro do The Eras. Eu queria deixar ele mais exposto, mas só que ficou parecendo muito que eu tava fazendo um culto a Taylor, sabe? Tipo, adoração a ela e tudo mais. Eu falei, não quero ficar parecendo um cínico fazendo isso, né? Um doido. Então eu falei, não, vou deixar ela ali embaixo, ali. Mas eu gostei, eu achei que ficou bem bonito. Ele brilha, né? Olha, quando você vai passando assim, ele brilha. Achei bem chique. Aqui tem vários CDs da Taylor também. Tem nossos vinis, tá? Eu acho que aqui só tem um meu. E da Xuxa, tem dois. O resto é tudo do meu namorado que ele comprou. Então a gente arrumou aqui. Eu arrumei esse estante também, que ela tava uma baguncinha. Aqui eu acho que é isso. O único problema nosso aqui na sala é que não recebe luz e recebe pouca ventilação. Então a gente tá tentando procurar maneiras de deixar aqui mais claro e também deixar mais ventilado, sabe? Comprar um ventilador e deixar em algum canto. Não sei, a gente tá vendo maneiras de fazer isso. Porque principalmente eu que passo muito tempo aqui na sala, eu sinto muito isso, que aqui é muito abafado. E meu namorado, ele passa o dia inteiro aqui também em casa e tipo, a casa parece que tá de noite, assim, sabe? Então a gente tá tentando procurar maneiras de deixar a casa mais clara, mais ventilada, tudo mais. Mas é isso que eu fiz hoje, tentei procurar maneiras de deixar a casa mais agradável. E também as coisas, sabe, arrumar e jogar coisa muito... Eu joguei bastante coisa minha fora. Tinha coisa minha que eu nem uso, ó, há muito tempo. Eu tenho uns cadernos guardados que eu tenho que jogar fora. Eu não fiz isso hoje porque eu tava com preguiça. Mas tenho que fazer, tá bom? Então é isso. Mas é isso. Agora eu vou dormir, porque já tá tarde da noite.
E é isso. Vejo vocês amanhã. Boas tardes, boas noites, buenos dias. Estamos aqui, é umas 5:30 da tarde. Está um frio hoje, um frio. Estou aqui, olha, com minha manteiguinha de cacau, porque minha boca está totalmente ressecada. Então, estou cuidando delas. Minhas plantas também estão aqui, olha, todas regadas já. Hoje foi um dia onde que eu dei uma organizada na casa. Eu já tinha dado uma limpada ontem, né? Eu fiz uma super limpeza ontem, vamos ser sinceros. E hoje eu só dei uma organizada assim, coloquei algumas roupas pra lavar. Separei algumas roupas que vão lavar amanhã, né? Porque amanhã eu vou colocar roupa pra lavar. Dei uma organizada, lavei a louça. Tem uma louça pra lavar ainda. Eu lavei a louça, mas tem uma louça ainda pra lavar. Porque eu lavei a louça do café da manhã. E agora tem a louça do almoço, que eu tô com uma preguiça de lavar porque tá um frio. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma reflexão que eu tive nos Dias dos Namorados. Então eu queria compartilhar com vocês tudo que eu pensei durante esse dia. O Dia dos Namorados, pra mim, nunca foi uma data que eu realmente gostei, assim, sabe? Sempre foi uma data onde que eu... Ai, Dia dos Namorados. Mas é aquela questão, né? Se você é solteiro, você odeia os namorados, porque você é solteiro. Mas agora, se você namora, é diferente. Porque é o momento onde que você fica com seu namorado ou sua namorada. Você sai, vocês se divertem, vocês fazem coisas juntos. Então, tipo assim... É uma data especial, é uma data pra quem namora, sabe? É uma data especial pra quem namora, quem é casado e tudo mais. Mas, nesse dia dos namorados, eu fiquei muito pensando sobre outra questão. Além de eu estar com meu namorado, estar feliz com ele, estar contente. Porque nesse ano 2025, esse ano de 2025 tá sendo um ano onde que a gente está retrocedendo bastante muitas coisas que a gente já tinha avançado, né? Esse conservadorismo que está surgindo hoje em dia está crescendo cada vez mais, que tá chegando num ponto de ser assustador. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque esse é o meu 3º ano que eu tô passando com o meu namorado. Então, é o 3º dia dos namorados que a gente tá junto. E esse foi o terceiro ano que eu fiquei, tipo, bastante reflexivo em relação a isso, sabe? Tipo, será que no próximo ano eu vou poder, tipo, postar nas minhas redes sociais que eu namoro ele, que a gente é um casal, que a gente, sabe? Porque essas coisas estão piorando cada vez mais, que tá deixando a gente com certa incerteza de como que vai ser os próximos dias, os próximos anos. E eu pensei uma coisa, como que o meu namoro com o Bruno, ele é público, né? Porque eu posto as coisas pra vocês, tem vídeo meu aqui no canal, tem um monte de coisa aí. Então meu relacionamento, ele acaba sendo um ato político, porque ele acaba sendo um momento onde que eu pego e afirmo a bandeira, e pego e falo, olha, é isso que eu sou, não vou sair daqui, e é isso. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, como que o meu namoro é político. E nesse mesmo dia que foi o Dia dos Namorados, aconteceu uma coisa, que eu não vou citar nomes, eu não vou citar nada, porque não tem nada a ver comigo. Foi uma coisa que aconteceu com outra pessoa. Eu soube do que aconteceu, que foi um episódio de transfobia. A pessoa não era assumidamente, né? Então, quando pessoas começaram a zoar ela por fato de ser trans ou parecer trans, né? Ela foi lá, bateu a cara e falou assim, ó, isso aí, eu sou isso e não importa. E eu fiquei tipo, caraca, como que nos Dias dos Namorados aconteceu isso e como que essa pessoa foi foda ao ponto de bater o peito e falar, nossa, sou isso mesmo. Ela acorda todos os dias, sai de casa sem a certeza de saber se vai voltar, só por causa de quem ela é, de como que ela se enxerga. E eu fiquei pensando como que tudo isso é político, sabe? Eu acho que o fato de você ser assumido hoje em dia, de você postar, de você compartilhar, de você falar de causas, é muito ato político, principalmente agora por conta de todo esse conservadorismo. Nesses dias, tava tendo uma trend aí no Reels do Instagram, que as pessoas estavam postando foto delas junto com a bandeira da qual ela se identifica
na sigla LGBT. E, gente, muito lindo, assim. Um monte de gente postando foto da bandeira, falando que é isso, falando aquilo, que como se identifica. Muito bonito. Então, eu fiquei muito reflexivo em relação a isso. Então, eu queria compartilhar com vocês, sabe? É muito importante, sabe? Que a gente se mantenha posicionado e mostre nossas lutas. E também totalmente entendo se você não quiser segurar essa barra, porque essa barra é pesada, essa barra é muito difícil, às vezes você não vai poder entrar em lugares por conta de quem você ama, e de como que você se veste, de como que você é, então é muito complicado, então não é uma barra, uma barra fácil, até que não é fácil pra ninguém, assim, se assumir e se mostrar ativamente como uma pessoa voz falante das pessoas LGBT. Então é isso, eu queria conversar com vocês isso, tá? Hoje eu não vou fazer nada, eu só vou ficar em casa assistindo filmes. Hoje eu fiquei o dia inteiro em casa, fazendo vários nada. E amanhã a gente vai sair, eu e meu namorado, a gente vai pra meio que um festival, sabe? Que meio que igualzinho lá do filme Midsommar. Achei um pouco suspeito ele me chamar pra ir nesse festival, porque sabe, quem assistiu o filme Midsommar sabe o que acontece, o namorado chama a namorada, chega lá, é um ritual e tudo mais. Já fiquei meio assim, mas eu vou gravar, porque se alguma coisa der errada, eu tenho gravações pra mandar pra vocês, tá? Mas é isso. Vejo vocês amanhã. E agora, companheirada, a gente vai começar a ouvir os nossos parlamentares estaduais e municipais. Eu só sei que a gente entra e não pega fogo. O quê? É Maia alguma coisa. Maia, Mayhem. Meia. Milagre aconteceu. Hello, guys. Falar pra vocês como que foi o rolê, né? O rolê mais estranho que eu fui na minha vida foi nesse dia. Porque a gente chegou lá, era meio como se fosse um culto. Porque eles celebram a religião deles. E eles estavam falando sueco. Acho que era sueco eles estavam falando. Então, tipo assim, lendo poema sueco, falando sueco. Lá tinha várias comidas tradicionais deles, músicas instrumentais e poesias. Então, tipo assim, a gente tava realmente ali num rolê que não era pra gente estar, sabe? Porque é um rolê bem-vindo para todos, mas só que a gente não conhecia nada. Então a gente tava ali boiando mesmo. Tipo assim, o rolê foi bem estranho assim. E não estranho de ruim. Estranho assim, porque era algo diferente, era algo que a gente não estava acostumado. Mas ó, a gente ficou lá, aproveitou as musiquinhas. Esse festival que eles fazem é um festival onde eles celebram com músicas. Muito legal, sim. Músicas. Eles levantam aquela árvore que eu disse pra vocês, né? Que é uma árvore com flores que eles montam. Que eu vi que eles fazem isso pra simbolizar a fertilidade. Então eles fazem isso, essa comemoração. Isso aí, celebrar e viver a fertilidade, o crescimento. Foi bem estranho assim. Não estranho de ruim, tá? Eu tô falando estranho porque
A gente não tava esperando e foi essa coisa que foi. A gente falou, nossa, que rolê doido. Mas foi muito legal, assim, e interessante se ver outras culturas e outras religiões. Então foi bem legal, assim. Mas foi esse o rolê, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Esse vlog foi muito grande. Eu acho que eu falei demais nesse vlog. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? É isso. Um beijo pra quem quiser e tchau.